A gente sabe que nessas áreas de rastreamento e telemetria veicular é muito comum a utilização de um chip pré-pago. Mas você sabia que essa não é a prática mais recomendada? Nesse vídeo eu vou te contar 10 motivos para você abandonar hoje mesmo o chip pré-pago nos seus rastreadores. O mercado de rastreamento no Brasil é um dos mercados que mais cresce, principalmente porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua própria segurança e também com a segurança da sua família. Isso faz com que surjam cada vez mais empresas na área de rastreamento e telemetria veicular. E a nossa conversa é principalmente com as pequenas e médias empresas que prestam esse tipo de serviço. A gente veio contar para vocês que não só não é recomendado a utilização de chip pré-pago nos equipamentos de vocês, como também já existem empresas que podem atendê-los fornecendo um chip M2M de qualidade para suas operações. Para pensar, se hoje você já tem um trabalhão danado para fazer a gestão desse poucos SIM cards que você tem aí na sua base, imagina quando a sua empresa crescer. Quando você começar a expandir suas operações e tiver muito mais clientes, como que você vai fazer a gestão manual de todos esses SIM cards que compõem os equipamentos? A minha missão é mostrar para você que você está perdendo tempo e dinheiro quando você coloca toda a sua operação na mão de chip pré-pago. Então vamos lá. O primeiro motivo pelo qual você deve abandonar o uso de chip pré-pago no seu rastreador é a necessidade de intervenção humana. Quando você coloca um chip pré-pago no veículo, você fica refém de ter que fazer a recarga sempre desse chip. Isso acontece porque o chip pré-pago não foi feito para esse tipo de operação. O chip pré-pago foi feito para ser usado por pessoas comuns, como eu e você, nos nossos celulares do dia a dia. Quando você coloca um chip pré-pago num rastreador, você está assumindo a responsabilidade de fazer a gestão desse chip, de colocar crédito e alimentar esse chip, como você faria no teu próprio celular. E a gente sabe que isso em grande escala não é recomendado para você, porque afinal de contas você é empresário e você tem diversas outras coisas para se preocupar do que ter que ficar cuidando se um chip está carregado ou não. E por falar em recarga, esse é justamente o segundo motivo pelo qual você não deve utilizar chip pré-pago no rastreador. Quando você faz a recarga, não necessariamente essa recarga cai no exato momento em que você faz a programação dela. Então pode acontecer dos seus veículos ficarem sem comunicação durante esse tempo em que a recarga está sendo processada. Já parou para pensar no risco que você está correndo e os seus clientes estão correndo também nesse tempo em que essa recarga está sendo processada? Porque sim, a recarga pode cair na mesma hora, mas você vai arriscar? Porque a gente sabe de casos em que às vezes levou minutos e talvez até horas para essa recarga ser processada, não é mesmo? Você vai correr o risco de deixar um veículo sem comunicação por todo esse tempo? Mesmo que fosse por 5 minutos, em 5 minutos muita coisa pode acontecer. O seu cliente pode ser abordado para um sequestro, pode ter o seu veículo furtado, enfim, pode acontecer diversas coisas. E eu tenho certeza que você não vai querer pagar para ver se você pode contar com a sorte, né? O terceiro motivo pelo qual você não deveria utilizar um chip pré-pago nos seus equipamentos é o fato de o pacote de dados ser consumido antes do tempo. E você sabe por que isso acontece? Porque um chip pré-pago, ele trafega numa PN pública. Nesse lugar, a sua transmissão de dados, que são enviados do rastreador para o sistema de rastreamento, está competindo com todo o resto da transmissão de dados da internet, com redes sociais, com envios de dados, com outros tipos de transações e também com alguns algoritmos que ficam rodando aí pela internet. Isso tudo faz com que o seu consumo de pacote de dados seja mais acelerado e possivelmente a quantidade de créditos que você colocou no começo do mês não dure até o final. E aí você vai ter um retrabalho de não só ter que ficar acompanhando isso diariamente, como também de fazer essa recarga todas as vezes em que esse pacote de dados chegar ao fim. Outro problema que você pode ter pela utilização do chip pré-pago em um rastreador é a falta do histórico de conexão. Porque uma conexão feita por um chip pré-pago, ela não registra todas as antenas onde esse SIM card se conectou. E aí, se porventura houver um sinistro e você precisar fazer o levantamento dessas informações, infelizmente você não vai ter nenhum dado para tentar ajudar o seu cliente. Nesses casos do uso do chip pré-pago, o máximo que você consegue é saber a região atual onde esse SIM card está conectado, mas infelizmente você não tem um histórico de conectividade. E isso realmente pode se tornar um problema em caso de sinistro.
O quinto motivo pelo qual você não deveria usar um chip pré-pago em um rastreador é porque, por incrível que pareça, um chip pré-pago acaba saindo mais caro do que um chip M2M. Vamos lá, faz a conta comigo. Vamos supor que o pacote de internet do chip pré-pago custa R$ 1,99 por dia. Faz a conta comigo. Quanto que dá R$ 1,99 vezes 30 dias no mês? Isso dá em torno de R$ 59,00 por mês, sem plataforma de gestão de chip M2M, sem histórico de conectividade, sem a possibilidade de programar as recargas desse chip, enfim, sem nenhum tipo de benefício da conectividade. Agora, um chip M2M com plataforma de gestão, com histórico de conectividade, com georreferenciamento LBS, mapa de calor e vários outros recursos de gestão, você consegue encontrar a partir de R$ 11,90, como é o caso aqui da DataTem. Então, se você contratar um pacote de dados de até 12 MB, você paga apenas R$ 11,90 por mês e tem toda a garantia de que você vai conseguir acompanhar e controlar a conectividade desses SIM cards. Além, é claro, de contar com atendimento, suporte técnico e consultoria para suas operações, relacionadas à transmissão de dados, algo que com o chip pré-pago você simplesmente não tem. Na verdade, você não tem nem a quem recorrer quando o seu chip pré-pago apresenta algum tipo de problema, Se você entrar em contato com a operadora, você vai receber o mesmo atendimento que um consumidor final, como a gente que tem celular comum, entraria em contato para tentar atendimento com as operadoras. Calma que não para por aí. O sexto motivo pelo qual você não deveria estar usando o chip pré-pago nos seus equipamentos de telemetria veicular é porque as maiorias dos equipamentos de telemetria veicular já vem configurado para trafegar nas faixas de chip M2M, que são diferentes das faixas dos chips pré-pagos. Isso significa que se você colocar um chip pré-pago num equipamento que está pré-configurado para rodar na faixa de transmissão de dados do chip M2M, a sua conectividade vai cair mais vezes, vai ser instável e você pode correr o risco também de perder determinados tipos de informação, porque existem muitas interferências na conectividade, uma vez que o equipamento está preparado para rodar em um tipo de frequência e você acaba inserindo ali um dispositivo, um SIM card, que trafega em outra. Não tem como dar certo dessa forma, Até dá, mas com certeza você vai ter dor de cabeça algumas vezes aí ao longo do processo. O sétimo motivo pelo qual você não deveria utilizar chip pré-pago nos seus equipamentos de telemetria é porque quando eles trafegam na PN pública, eles acabam ficando vulneráveis. Você não tem nenhum tipo de controle sobre a comunicação e a transmissão de dados, e aí você não tem gerência, você não consegue saber o que está acontecendo, para onde essas informações estão indo, que tipo de acesso essas informações estão tendo, pelo simples fato de que a PN pública é onde está todas as movimentações, as transmissões de dados da internet. Como nós falamos no início do vídeo, você vai acabar competindo com o tráfego de redes sociais, com algoritmos que ficam rodando aí na internet, com diversas outras operações. Então você acaba ficando vulnerável, você não tem gerência sobre nada do que trafega na PN pública e dificilmente você vai ter acesso a informações também como georreferenciamento e outras questões que você poderia estar se beneficiando se você estivesse dentro de uma PN privada, principalmente relacionadas à estabilidade e segurança. Se eu ainda não conseguir te convencer que você não deveria estar usando o chip pré-pago, a partir de agora eu tenho certeza que eu vou conseguir. Olha só, o oitavo motivo pelo qual você não deveria estar utilizando esse tipo de comunicação nos seus equipamentos é porque você simplesmente não tem um suporte técnico. Você não tem a quem recorrer se o seu chip parar de comunicar e mesmo que você entre em contato com a operadora desse SIM card, você não vai ter o atendimento na hora que você precisa. Sei lá, vamos supor que a operadora te dê um prazo aí de 48 horas para verificar seu problema. Você vai deixar o veículo 48 horas sem comunicação? Correndo risco, causando transtorno para o cliente, causando um mal-estar entre você e o seu cliente? E quando você tiver alguma dúvida com relação a essa transmissão de dados, a quem que você vai recorrer? Sem um suporte técnico, você não consegue nem entender o que está acontecendo na sua cadeia de transmissão de dados. Por isso que é fundamental você contar com um serviço de chip M2M fornecido por uma empresa que entregue para você, além da conectividade,
um suporte técnico, uma consultoria e vários outros recursos que vão sim fazer com que as suas operações aconteçam de forma bem mais controlada da sua parte. Inclusive, consultoria é o 9º motivo pelo qual você não deveria utilizar um chip pré-pago. Se você não tem um serviço de consultoria, você não consegue saber qual o pacote de dados mais adequado para suas operações, você não consegue saber como administrar as informações desse SIM card, entre várias outras coisas que você tem que descobrir na prática, descobrir sozinho como resolver. E às vezes o tempo e o dinheiro que você investe para chegar a qualquer tipo de conclusão a respeito desses problemas de conectividade que você tem, seriam evitados se você contasse com um parceiro, com um consultor que pudesse te auxiliar nessas dúvidas relacionadas à transmissão de dados para rastreamento e telemetria veicular. E como não poderia deixar de ser, o 10º motivo pelo qual você simplesmente tem que abandonar o chip pré-pago nas suas operações de telemetria é o fato de você não ter uma plataforma de gestão. Não existe uma plataforma de gestão que te ajude de forma coerente a gerenciar chip pré-pago. Ou seja, todos os recursos que as empresas como a DataTem podem entregar para você por um valor muito justo, que vale o custo-benefício, você não tem. Você não tem acesso a georreferenciamento via LBS, você não consegue saber qual a melhor operadora nas regiões das suas aplicações por meio de um mapa de calor. Você também não tem um histórico de conectividade, você não sabe os motivos de desconexão desse SIM card, entre vários outros recursos e relatórios que uma empresa especializada em transmissão de dados via a rede GPRS poderia entregar para você. Mais do que ser parceira das suas operações, uma empresa como a DataTem tem a missão de ajudar você a reduzir os seus custos nessas operações de telemetria. Porque quando você tem todas as informações centralizadas num único sistema, numa única tela, você consegue fazer a melhor gestão do crescimento da sua empresa. Porque hoje você pode ter, sei lá, 10 chips para você fazer a gestão, mas a gente tem certeza que a sua empresa vai crescer e daqui a alguns meses você vai ter mais de 100 linhas para você gerir, certo? E mais, com empresas como a DataTem, você não fica refém de uma única operadora. Você tem a possibilidade de mesclar a sua base de chip M2M com as principais operadoras do mercado. E como eu disse no início do vídeo, contar com tudo isso não custa muito mais do que você paga hoje não. E em alguns casos você pode até pagar mais barato. E se você colocar na ponta do lápis o tanto de transtorno e deslocamentos que você está tendo por utilizar chip pré-pago, eu tenho certeza que você não vai simplesmente ter dúvida da importância de contar com um fornecedor de conectividade gerenciada. Quando você tomar essa decisão, tenha certeza de que a gente vai estar aqui para tirar suas dúvidas e te auxiliar da melhor maneira possível. Isso é DataTem.